trazer o Pedrinho para a conversa? Ou o Pedrinho caiu? Não, tô aqui. Tá aí? Tá aí, Pedrinho? Tô. Fala, Pedrinho, bem-vindo. Tudo bem, André? Um beijão pra você, Luiz Roberto. Depois a gente vai falar sobre o Flamengo, mas tudo que o Luiz falou parece que a gente teve uma resenha, um almoço, parece que a gente conversou, porque é exatamente o que eu penso. Com relação ao Palmeiras, André, tem alguns pontos para a gente observar. A declaração do Everton no final do jogo sobre a questão de não dormir, né, do cansaço. Se isso foi uma coisa individual ou de repente mais um ou outro jogador, tudo bem. Agora, se foi de uma forma coletiva, aí tem uma interferência direta no desempenho do jogo. Isso aí é uma observação. A outra observação que eu acho que assim, me deixou preocupado foi o inconformismo, André. Eu acho que o Palmeiras ele não se conformou, ele aceitou o desempenho ruim individual e coletivo. E aí vem a minha preocupação. Na entrevista pós-jogo, o Abel fez duas leituras, uma perfeita e uma, para mim, equivocada. Ele falou que o Palmeiras jogou muito bem e teve grandes chances. Eu acho que não aconteceu isso. E a gente está avaliando só o jogo, tá, gente? O jogo especificamente, não estamos avaliando a trajetória do Abel, a conquista, isso tudo, enfim, é outra coisa. A gente está avaliando o jogo. E ele faz uma leitura tática no final do jogo, né? Que o Tigres desceu com uma linha de 5, e aí as substituições não são compatíveis com a leitura dele, que a leitura foi perfeita. Então ele não precisava mais de velocidade, porque o Tigres tira a velocidade dele, né? Então, como tem uma linha baixa, ele precisa de gente para jogar curtinho, com aproximação. Eu acho que ele deveria ter colocado já no intervalo jogadores de meias de criação, um meia pelo menos, ou o Lucas Lima, ou o Scarpa, junto com o William, para fazer esse jogo mais de troca de passos. E não foi isso que aconteceu. Opinou que o Palmeiras podia ter feito mais. Podia ter feito mais. E o Pedrinho aqui opina que o Palmeiras aceitou demais também o domínio do Tigres. E você, Luiz? Eu acho também. Eu estou com o Pedrinho e com o Roger. Compete, né? O Palmeiras podia mais. O Palmeiras, em jogos em que esse time se destacou, a gente pode lembrar o primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, ou o jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, foi exatamente pela movimentação, pela intensidade ofensiva e as opções com a variação dos meias nas substituições feitas pelo Abel. Eu até entendo que o Abel colocou na conta esses chutes de fora da área do Luiz Adriano, do Rafael Veiga, que, claro, se o cara acerta um chute bacana dali, ele pode ser considerado uma chance de gol. Mas não é aquela chance clara como a do Luiz Adriano, que ele erra o chute, inclusive, né? É o zagueiro que toca para fora. Aquela foi talvez a única chance construída, que a jogada é trabalhada, vai no fundo, vem o cruzamento para ele fazer o gol. Eu entendi exatamente assim. Achei que o Palmeiras acusou o golpe emocional do jogo, né? É um time novo, é bom a gente deixar isso claro. Esse time do Palmeiras não é o time do Dudu, não estou falando que o Dudu que ia fazer diferença, mas aquele time que foi campeão brasileiro 2 vezes, campeão da Copa do Brasil. Esse time foi mudado por uma proposta mesmo do Palmeiras, que começou até com o Vanderlei Luxemburgo, trazendo os meninos da base para jogar, né? O Gabriel Menino, o Patrick de Paula e tal, entre outros. Então é um time jovem. Então é natural que o Abel tivesse porque o Abel ele tem pela frente uma final de Copa do Brasil. Ele não podia agora também fazer um discurso que fosse jogar no lixo tudo que foi construído. Jogar no lixo do ponto de vista de quem não é do ramo. Porque, obviamente, que o Pedrinho, que o Roger, que o Pet, eles sabem como analisar isso. Eles têm a dimensão exata do que representa isso tudo. O Pedrinho levantou uma lebre importante sobre a questão do descanso. O Bayern de Munique teve um problema sério no embarque. Os caras ficaram 7 horas dentro do avião. Porque teve um problema de neve em Munique. Eles ficaram 7 horas dentro do avião. Um dia depois, mas eles embarcaram um dia depois e jogaram um dia depois. Então tá tudo igual, né? Eles vão jogar hoje, a gente vai ter um parâmetro de como eles vão reagir nessa questão física, né? O Bayern tem o que tinha à disposição lá, só não viajaram 2 jogadores machucados. No mais, é o elenco principal do Bayern de Munique, porque, como disse o Thomas Miller ontem no Esporte Espetacular, e o próprio Robert Lewandowski, né, em uma reportagem brilhante, sensacional, ouvindo essas figuras de destaque, né? O Miller é um dos maiores destaques do futebol mundial. Eles disseram que para o Bayern de Munique é muito importante, sim, o Mundial. Porque essa é uma bobagem também, porque a gente não vê os caras chorando. Aliás, eles não estão chorando ultimamente, porque eles só ganham. Aí a gente acha que eles não dão importância. Não é verdade. Se você conversa com os caras, quando você visita esses lugares, dão importância sim. A Champions tem mais importância, assim, no sentido emocional, porque é a rivalidade. Porque às vezes a gente chora e sorri
numa disputa de um derby em São Paulo, ou de um Flamengo e Vasco no Rio pelo Campeonato Estadual, do que propriamente de uma conquista nacional, porque é assim que a rivalidade se forma. Então eu vejo como eles e acho que o Palmeiras poderia realmente, independente de tudo que foi dito nesse princípio de programa por todos nós, Rezende, ter jogado um pouco mais, ter tido um pouco mais de entrega, ter competido um pouco mais, ter sido um pouco mais inconformado com a situação que o jogo se configurou. Porque quando o Palmeiras quis acordar, o Tigre tinha tomado conta do jogo. Eles não conseguiram sair do jogo imposto pelo Tigre. Quando o Ferretti escala um time com 2 atacantes, sendo o Gignac fora da área, e não ele na área, né? Muita gente acha que só é o Gignac, só joga o Gignac, é um grande jogador, gente. Que ele recebe no México, ninguém paga no Brasil. O time do Tigres é de uma indústria, de uma fábrica de cimentos maiores do mundo, poderosíssimo Tigres. Então a gente está tratando de um Aliás, time ele que tá num patamar escolheu, ele escolheu ir para o nosso. Tigres, ele revelou que já teve proposta do Flamengo, que hoje é o clube com o maior poder de investimento no Brasil. Ele revelou isso, que já teve uma sondagem do Flamengo e ele optou ir para o Tigres. Eu não vou tirar conclusões enormes sobre um time que eu vi jogar 2 vezes, que foi o time do Tigres. Mas, por exemplo, quando a gente olha o investimento dos principais times mexicanos, a gente vê que é até maior do que o investimento dos principais times brasileiros. Então, por aí, eu concluo que os principais times mexicanos, quando encaram os principais times brasileiros, jogam de igual para igual mesmo. Não, concordo. Só que o Gignac é bom jogador e tudo isso. Mas o Flamengo tem, por exemplo, melhores 2 centroavantes que o Gignac. Só para deixar claro, que não é o Gignac foi lá, o Flamengo não trouxe, não pagou, não tem dinheiro, não isso. É bom jogador. Não, mas o Flamengo competiu. O Flamengo competiu com o Liverpool. O Liverpool em grande forma o ano passado, a caminho de conquistar um título inglês que não conquistava há anos. Então o Flamengo competiu. Nesses últimos anos, fora o jogo do Chelsea com o Corinthians, que o Rizek foi muito bem, tinha saído do Mourinho, o Chelsea estava numa descendente, mas não importa. O Corinthians foi lá e competiu, ganhou o jogo. O Cássio fez grandes defesas, como o Rogério Ceni fez em 2005, não importa. O Flamengo, ano passado, poderia ter ganho o jogo do Liverpool, sim. Então é preciso ter um time de exceção, que é o caso desse Flamengo, né? E assim, não estou falando do Gignac especificamente, viu, Pet? Porque eu acho que o Gignac fez um papel jogando de segundo atacante ontem, comandando, liderando um time, que é para poucos. É preciso ter dimensão emocional de tudo isso. E ele teve. Mas Pizarro e Rafael Carioca deitaram e rolaram. Os 2 zagueiros jogaram muito bem. O Guzmão, o goleiro, é um ótimo goleiro de Copa do Mundo, argentino. Teve aquela malandragem da cera no fim do jogo. Eles estavam mais plugados no emocional do que esse jogo representava. Então, por isso eu concordo com o Pedrinho e com vocês, de modo geral, que o Palmeiras poderia mais. Ia ganhar? Não sabemos. Talvez não, do mesmo jeito, porque acho que o time do Tigres está mais pronto do que esse Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras primeiro passou para a final da Libertadores, não digo não merecendo, mas passou não jogando bom futebol. Foi massacrado no jogo de volta com o River. E teve muita felicidade no jogo de ida, porque um placar de 3-0 que ele construiu lá foi um placar mentiroso com respeito ao jogo. Foi muito bem. Contra-ataque, aproveitou as falhas, finalizações teve pouca, mas bola entrou. E lá não. Mas o River foi muito superior nos 2 jogos. Perdeu 3-2 em 2 jogos. E com 2 gols anulados, logicamente justo, não foi prejudicado pela arbitragem. Depois tivemos uma final onde não teve o futebol. E agora tivemos uma coisa... Falou alguma coisa? Conclua. E depois tivemos agora uma atuação onde, beleza, emoção na final, mas não teve um desempenho bom. E agora ontem, contra o Tigres, não teve um desempenho bom. O Tigres foi ligeiramente superior e mereceu ganhar o jogo, teve mais chances concretas. Dominou todo o primeiro tempo e a metade do segundo tempo. Então, acho que o Palmeiras está de parabéns porque conquistou a Libertadores. E talvez foi um limite. Teve alguns lampejos e alguns jogos bons. Mas tudo isso que joga o futebol, animou a torcida, Palmeiras é superior, tá jogando um futebol muito visto, muito desempenho, não teve isso. Teve alguns jogos, sim. E aí talvez a gente esperava muito mais e criou uma ilusão com o Palmeiras de que pode chegar. Eu ainda acho que o Palmeiras, se tivesse jogado um pouco melhor, ou alguns jogos que já fez aqui no Brasil, poderia passar para a final. E aí poderíamos ter visto
talvez o Palmeiras teria que jogar melhor dos seus jogos para poder parear com o Bayern, se ele passa para a final. Mas eu sempre gostaria de ter visto um duelo do sul-americano e com o europeu, porque isso, para mim, com todo respeito ao Tigres, parabéns e mereceu essa vitória, mas acho que quando não tem sul-americano na final contra o europeu, não estamos medindo as forças que se equilibram, talvez. Distância muito grande. O problema é que a gente tem ficado muitas vezes no meio do caminho. Até o River Plate, que foi um campeão da Libertadores, assim, acima de qualquer suspeita, em 2018, derrotando o Boca na final, ele foi para a semifinal e perdeu do Al Ain, né? Então, assim, e quando a gente ganha, a gente sofre na semifinal também. É dura a vida. E é com lamentação que eu olho para esse calendário, porque, cara, você ganha Libertadores, você não tem o tempo de curtir. Em menos de um mês você já tem um Mundial de Clubes, que é essa pressão danada para os clubes brasileiros. Mundial, 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 Mundial. E você poderia ter ficado curtindo um pouco mais a Libertadores. É uma lamentação que eu tenho e vai se repetir agora em 2021. Fala, Pedrinho. Já teve 2019. Algumas observações. Também. 18 também. Algumas observações. Quando a gente começa a avaliar ainda, né? A gente continua avaliando os confrontos pela história dos clubes e grandeza, a gente vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E já foi assim, a gente tem exemplo aqui dentro do Brasil e eu falei sobre isso. Foi jogar Botafogo e Cuiabá, todo mundo fala, não, o Botafogo tem que ganhar do Cuiabá. Bola, o Cuiabá já jogava muito mais que o Botafogo. Só que a gente fica preso nas histórias, né, na tradição. O Palmeiras, ele foi muito inferior ao Tigres. Muito inferior, na minha concepção. O Palmeiras nunca jogou um futebol brilhante com o Abel. Nossa, ele tem um jeito de jogar do Sampaoli. Não estou falando que o Sampaoli seja o cara que descobriu a pólvora, não. Mas é um jeito diferente de jogar. Não, o Abel tem um jeito que a gente identifica bem, mas não é um jeito vistoso, mas joga muito melhor do que jogou. Eu achei que o Palmeiras foi muito distante das ótimas partidas que fez com o Abel. Isso é uma observação. Com relação ao que o Luiz falou, que é perfeito, o Rafael Carioca e o Pizarro, principalmente o Rafael Carioca, que joga com uma qualidade enorme, ele passou o jogo inteiro, André, trotando. Eu queria que tivesse a marcação da velocidade que ele alcançou no jogo. Ele passa o jogo inteiro trotando, sem ser incomodado. Ele, no Atlético Mineiro, muitas vezes ficou no banco porque ele não tem uma dinâmica, não tem pegada, mas a qualidade dele técnica é impressionante. Por isso que eu falei, 2 meias, Pizarro e Rafael Carioca, com a tranquilidade que jogaram, eu boto 2 meias para infernizarem ele. 2 meias para eles ficarem correndo atrás e se desgastarem, para eles não iniciarem a jogada. Por isso que o jogo do Palmeiras ontem não era de velocidade. Era jogo de meio campo, de toque curto, de aproximação, de cansar o Rafael, de cansar o Pizarro. E aí você começa a competir. No tanto que, assim, o Gignac, que me surpreendeu, tá, André? Pelos 35 anos, não pela bola, mas a desenvoltura que ele jogou ontem, uma condição física que ele teve tranquilidade, porque ele não se desgastou marcando. Ele recebia a bola livre, flutuava, arrancava, tabelava, finalizava. Ele não foi incomodado. O Palmeiras não incomodou o seu adversário. E aí eu acho que faltou uma leitura. Para você competir, você tem que saber onde você vai incomodar o adversário.